Oi meninas, boa noite! Estamos aqui mais uma vez para a nossa penúltima semana de oração do Projeto Ana, projeto das mãezinhas que estão orando pelos seus filhos. E como eu falei ontem, se você quiser fazer parte desse projeto, vai lá na descrição do vídeo que você vai encontrar o link onde você clica e será direcionado para o grupo do WhatsApp. Lá você vai poder colocar os seus pedidos de oração e nós estaremos intercedendo pelos seus pedidos e você também intercedendo pelos nossos, e assim nós estaremos fazendo uma corrente onde uma vai estar ajudando a outra, apoiando a outra, porque uma vez mãe, mãe para sempre. Nós sempre teremos essa preocupação de interceder pela vida dos nossos filhos, de estar pedindo a Deus que os abençoe, e isso é até para sempre, até que o filho descanse no Senhor, que a gente espera que não aconteça nunca, mas por isso é importante que nós estejamos aí unidas, buscando esse apoio no nosso Deus e também umas nas outras. O nosso tema de hoje, nós estaremos falando sobre vigilância. É isso aí, é impossível ter saúde emocional se nós não formos vigilantes. Então, nós vamos ver que a vigilância é um fator principal, assim, importantíssimo para que a nossa saúde emocional fique bacana. Lembrando que, quando a gente fala de vigilância, não estamos falando de vigiar a vida dos outros, não. Estamos falando de vigiar o quê? A nossa própria vida. E hoje, em especial, trataremos da vigilância da nossa boca, daquilo que nós comemos, daquilo que nós estamos ouvindo e daquilo que nós estamos vendo. Por quê? Porque o nosso corpo, ele não nos pertence, ele é templo do Espírito Santo, e esse triângulozinho aqui vai fazer muita diferença na nossa saúde emocional. Então, como estamos? Vamos fechar os nossos olhos e falarmos com o nosso Deus mais uma vez. Pai querido, Deus amado, nós iremos agora, Senhor, mais uma vez refletir sobre um assunto, Pai, que é importante para que nós venhamos desfrutar de saúde emocional. Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, porque nós somos como criança, que precisamos cada dia mais aprender de Ti. Que o Senhor, Pai, perdoe as minhas iniquidades, purifique os meus lábios, para que eu não fale de mim mesma, Senhor. Eu não tenho capacidade de passar conhecimento, de passar sabedoria, de passar nada para ninguém, se não for o Senhor me dando primeiro. Por isso te peço, Pai, que se faça presente aqui comigo e com cada uma das tuas filhinhas, ó Pai, que ao longo do tempo estarão vendo esse vídeo, que seja edificante para a minha vida e para a vida das tuas filhas. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Meninas, o que é que acontece? Nós estamos, assim, atrasadas em relação a esse assunto de entendermos completamente, de uma vez por todas, que aquilo que nós comemos influencia totalmente no que nós somos. É isso mesmo, a ciência já está dizendo isso. Tem uma frase aqui, que ela é do filósofo Hipócrates, ela é bem antiga, né, antiquíssima, e diz assim, que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Se nós fizéssemos mais, entendêssemos mais essa frase assim na prática, nós não estaríamos com uma sociedade tão doente. Por quê? Porque nós estamos adoecendo pela nossa boca. O inimigo, ele viu que a alimentação é uma estratégia muito importante, muito forte, que ele pode usar para adoecer o povo de Deus sem que o povo de Deus perceba que está sendo atacado. Como é que ele está fazendo isso? Através da alimentação. Eu tô molhada aqui de calor, nossa, que calor que tá fazendo hoje. Através da alimentação. Então, nós estamos comendo tudo que aparece pela frente sem refletirmos. Será que isso que eu tô comendo traz algum benefício para a minha saúde? O inimigo, ele tem criado tantas variedades, tantas formas de... Eu não vou nem chamar de alimentos, eu vou chamar de produtos. E nós estamos simplesmente ingerindo, colocando para dentro, sem refletirmos como isso vai trazer prejuízos para a nossa saúde. E os prejuízos nós já estamos vendo aí, queridos. Quando eu fiquei internada com a minha mãe no mês de novembro, finalzinho de novembro, os primeiros dias de dezembro, conversando com as enfermeiras, elas me falavam ali no HC o quanto de pessoas que estavam com câncer, ó, na cabeça e no intestino. Exatamente essa relação aqui. O que a gente come vem pra cá e vem pra cá. E nós muitas vezes estamos ignorando isso, irmãs. Estamos pagando para ver. O preço é caro.
é muito caro. Então, quanto mais nós procuramos nos cuidar, menores serão as possibilidades de nós sermos atingidos, acometidas de determinadas doenças. Eu gosto muito desse livro aqui, ó. Ele é do Elion Póvoa, O Cérebro Desconhecido. Esse é um livro de um homem, né, digamos assim, que não é um religioso, é um cientista. E ele vem falando, eu selecionei dois parágrafos aqui rapidamente para ler para vocês. Na página 10 ele diz assim: está claro para muitos cientistas que a simples felicidade depende fundamentalmente do que se passa no sistema gastrointestinal, por conta das condições que cada organismo tem. Sabe de quê? De secretar, sabe o quê? A serotonina, o neurotransmissor responsável pela alegria e bem-estar. Afinal, ele não é encontrado apenas no cérebro, como se imaginava, mas também onde é isso aí? No intestino. Então, aquilo que a gente come vai influenciar no nosso humor. Por exemplo, uma relação bem clara sobre isso. Se a nossa alimentação ela é pobre em fibras e o nosso intestino ficar congestionado, vamos ficar mal-humoradas, com um grau de irritabilidade muito grande, o nervosismo lá em cima. Por quê? Porque literalmente nós vamos estar enfesadas, é isso aí, cheias de fezes. E fezes não é algo para ficar dentro da gente, fezes é algo para ser excretada, jogada fora. Se ela fica dentro da gente, ela começa agora a pegar substâncias que são tóxicas, que deveriam ter ido embora, e vai ficar circulando na nossa corrente sanguínea. Claro que isso não vai fazer bem. E o nosso processo digestivo, o funcionamento do nosso intestino, ele vai depender totalmente de quê? Do tipo de alimentação que nós estamos tendo. Então isso é muito importante. Isso é um assunto assim tão apaixonante que quando eu li aquele livro Conselhos sobre Regime Alimentar, que é um excelente livro, super recomendo também, eu decidi fazer o curso de nutrição. Graças a Deus finalizei ele, né? Exatamente por quê? Porque é um assunto que muitas vezes nós estamos ignorando e adoecendo por bobeira, por coisas que nós poderíamos estar evitando. Eu não estou aqui dizendo que quem tem uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, que nunca vai adoecer. Não, até porque pecado trouxe doença. Pecado é injusto. Então, a injustiça vai atingir todo mundo, quem cuida e quem não cuida. Mas as probabilidades são menores. Quem cuida melhor da saúde vai ter menor probabilidade de ter problemas relacionados ao que comeu, né? E ele diz assim, na página 14, a verdade é que quase ninguém se interessa pelo que acontece com os alimentos que ingere depois que se levanta da mesa. Será que a gente se preocupa com o que ingeriu? O que é que aquilo vai estar fazendo dentro da gente? Mas esse é um equívoco muito grande da nossa cultura, pois apenas o fato de entender o processamento deles no organismo já seria útil para que tivéssemos um controle maior sobre a nossa saúde. Então precisamos sim nos preocuparmos com aquilo que nós estamos colocando na nossa mesa, na mesa da nossa família, que nós estamos colocando dentro de nós. Em 1 Coríntios 6,19 diz o que? O nosso corpo ele é templo de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não quer habitar em qualquer templo, ele não vai habitar em qualquer templo. Ele vai habitar em um templo que se prepare para recebê-lo, que esteja preocupado em se preparar. Claro que existem realidades diferentes, existem condições diferentes, não estou falando só de condições financeiras, mas de condições fisiológicas, de localidade, de região onde se mora, tudo isso vai influenciar. Mas dentro das nossas possibilidades, o que Deus quer é que nós façamos o melhor, possamos estar dando o nosso melhor para que nós venhamos desfrutar de saúde emocional a partir daquilo que nós estamos comendo. Exatamente. Alimentos ricos em gordura, açúcar, sal, em glúten, vai estar trazendo um dano para a nossa saúde emocional muito grande. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, estão com excesso de sono, vai olhar a alimentação dela, está muito pobre nos nutrientes que deveria estar em alta. A pessoa está com uma irritabilidade muito grande, vai olhar o que ela está comendo. Está comendo alimentos que trazem essa irritabilidade para o sistema nervoso central. Então, é muito relevante, muito importante que nós estejamos atentas
aquilo que nós estamos comendo. Tem um texto aqui de 1 João, vou abrir ele aqui para ler para vocês. Ele é bastante conhecido, ele fala exatamente dessa preocupação que Jesus quer que nós tenhamos com a nossa saúde, com aquilo que nós comemos, porque muitas vezes nós estamos sendo negligentes. E aí nós temos 3 João 1, no versículo 2, que está escrito assim: Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Olha só, então espiritual e físico, eles devem estar o quê? Casados, unidos. E assim, nós estaremos contribuindo para que a nossa saúde emocional, ela esteja, em dias. Uma relação, um exemplo muito claro de que aquilo que nós colocamos para dentro interfere naquilo que nós somos, na maneira como nós estaremos agindo, é que as leis de trânsito, por exemplo, elas proíbem quem fazer uso de bebidas alcoólicas dirigir. Por quê? Porque a bebida alcoólica, ela vai estar influenciando diretamente no nosso sistema nervoso e vai estar trazendo alteração da nossa percepção visual, da nossa percepção sonora, da nossa percepção motora. Então, isso é um exemplo claro de que nós não podemos sair por aí colocando qualquer coisa dentro do nosso corpo, porque isso vai ter uma ligação muito direta com aquilo que nós somos. Então, é possível sim, com uma alimentação equilibrada, uma alimentação o mais baseado possível naquilo que Papai do Céu deixou para nós. Claro que isso vai fazer diferença nas nossas vidas. Então, nós temos que estar vigiando. E tem outro texto que eu gostaria de ver aqui com vocês, que é o texto de 1 Coríntios 10, 31, que diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para quê? Para a glória do Senhor. Consequentemente, comer e beber está dentro daquilo que nós devemos fazer, buscando também glorificar o nome do Senhor. Então, a gente não pode achar que comer e beber é uma mera satisfação das nossas vontades. Não, comer e beber é para glorificar o nome do Senhor, né? E essa é a primeira vigilância daquilo que nós estamos colocando dentro de nós. E agora nós vamos ver a segunda vigilância, que é a questão da vigilância daquilo que nós estamos alimentando, não só o nosso intestino, mas daquilo que nós estamos alimentando diretamente o nosso cérebro. Nós acabamos de ver que aquilo que nós comemos vai para o intestino, mas interfere completamente no nosso cérebro. E aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, interfere completamente no funcionamento do nosso cérebro. Hoje eu estava lendo uma reportagem de uma babá, que ela diz que a criança que ela olha, que antes os pais não liberavam para que a menina tivesse com acesso às tecnologias, e que depois que liberou acesso ilimitado, que essa criança está com um comportamento diferente, não se envolve mais nas brincadeiras e nos jogos, não tem paciência para mais nada, está com a concentração reduzida. Por quê? Porque a mente da menininha está sendo alimentada de maneira equivocada. Só que não é só criança que faz isso, nós adultos também precisamos vigiar para que nós não estejamos de maneira equivocada, dando para a nossa mente aquilo que não é alimento. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. É lícito ter rede social? É sim. Olha a gente usando aí uma rede social para poder falar do amor de Deus, para poder interagir, né? Para ser edificante para as nossas vidas. O problema não é usar, o problema é a maneira como nós estamos usando. Hoje, infelizmente, o descontrole da maioria das pessoas por parte do uso do celular tem sido um grande problema que traz saúde, prejuízos para a saúde emocional. As pessoas, elas não controlam mais o telefone, é o telefone que controla as pessoas. Tem algumas reflexões que a gente já viu, por exemplo, que diz assim: se você sair de casa e esquecer o seu celular, você volta correndo para pegar. E se você sair de casa e esquecer a sua Bíblia, você volta correndo para pegar ela, né? Se você não leu a sua Bíblia ainda e chegou no meio do caminho, você lembrou que não leu a Bíblia, você volta para ler a sua Bíblia, né? São reflexões que nós precisamos fazer. Então, lá em Romanos 8:33, Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita
vontade, boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, nós estamos no mundo, mas nós não devemos nos conformar em ser igual ao mundo, em ser igual às pessoas que não conhecem a Deus, que vivem simplesmente dedicando a sua vida para as redes sociais e esquecendo que as primícias do nosso tempo, como nós falamos ontem, as primícias do nosso tempo devem ser para o Senhor. Então, é preciso que estejamos vigilantes o tempo todo daquilo que nós estamos vendo nas redes sociais, daquilo que nós estamos lendo, daquilo que nós estamos ouvindo, quais são os filmes que nós estamos assistindo. Isso vai influenciar demais. Eu lembro que na época, muitos anos atrás, eu nem lembro mais quantos anos tem que eu concluí a minha primeira graduação, eu fiz um trabalho a respeito de como a televisão ela tinha influenciado no comportamento da sociedade brasileira. Eu lembro que no estudo que eu fiz na época, eu li artigos que mostravam que a sociedade brasileira, depois que a televisão se tornou acessível para a maioria dos lares, o índice de divórcio no país cresceu. Por quê? Porque as novelas propagam que é lindo você hoje tá com um marido, amanhã tá com outro. É bonito você trair, é moderno, é ser empoderada, é ser isso, é ser aquilo. Se você tem que ser dona do próprio nariz, tem que dar o troco, tem que fazer igual. Então, isso tem adoecido a sociedade. Porque reflexo de uma atitude. Gastar tempo na frente de televisão assistindo novela. Então a gente precisa entender que muitas das nossas atitudes, elas parecem inocentes, mas não tem nada de inocente. Tem ação do inimigo por trás. Quando alguém, muitas vezes, os filmes que a gente perde tempo, não vou nem dizer a gente, porque eu realmente não perco tempo assistindo filme. O sono não deixa, é muito difícil eu parar para assistir um filme. Mas assim, será que aquela pessoa que sentou para produzir o filme que nós iremos assistir, será que o propósito dela era glorificar o nome do Senhor? Ou, ao menos, trazer lições para as nossas vidas que fossem lições que nos tornem pessoas melhores? Então, nós precisamos estar refletindo, queridas, a respeito do que nós estamos alimentando o nosso cérebro. Foi comprovado já que, por exemplo, pessoas que saíram matando em série nos Estados Unidos, elas estavam jogando jogos de extrema violência. Então, como que a gente vai dizer que não tem relação aquilo que a gente vê, aquilo que a gente está alimentando o nosso cérebro com as nossas atitudes? Precisamos ver, ou a gente vê, por exemplo, aí também a questão da influência da moda. Ficar vendo muita moda aí, muito que está acontecendo, e de repente nós estamos até nos descaracterizando, perdendo a nossa essência, perdendo o nosso eu, porque nós queremos ser igual a todo mundo. Acabou isso de individualidade, tá um padrão aí, num baixo nível, muito baixo nível, porque as pessoas elas estão se influenciando. Mas isso, lá na carta de Romanos, está falando que a gente não tem que se conformar com isso, nós não temos que achar isso bonito, nós não temos que nos deixar levar por isso. É preciso que estejamos refletindo a respeito daquilo que tem alimentado a nossa mente. Qual é o tempo que nós temos gasto para poder alimentar a nossa mente com aquilo que é edificante? Eu não estou dizendo de você se tornar uma pessoa chata, antissocial, antipática. Não, é você cuidar daquilo que alimenta a sua mente. Pessoas, por exemplo, que não têm relação nenhuma com a religião, elas têm esse cuidado, tanto com aquilo que estão alimentando o físico, quanto aquilo que alimenta a mente. A gente ouve, por exemplo, pessoas sem vínculo nenhum com a religião, tecendo altas críticas em novelas, em filmes que não são edificantes, em programas de televisão de baixo calão, e elas nem têm preocupação com vida espiritual. Mas elas estão com essa, com essa visão crítica para poder compreender que aquilo que nós estamos assistindo, vendo, ouvindo, vai influenciar no nosso comportamento, vai influenciar na nossa saúde emocional. Eu gostaria de deixar agora aqui os últimos minutos, eu escrevi aqui algumas dicas com a ajuda de Papai do Céu, claro, com a iluminação dele, do que nós devemos fazer na prática, para que nós venhamos a ter saúde emocional, tendo cuidado com a vigilância. Então, o que aqui de concreto nós podemos fazer no plano da vigilância? O primeiro aspecto não vai ser fácil. Não pense que é fácil abrir mão de alimentos que, embora não sejam saudáveis, são extremamente prazerosos. Não, não é fácil, mas é necessário. Nem tudo que é necessário é fácil.
e nem tudo que é fácil é necessário. Então, nós precisamos entender que neste processo de abrir mão de alimentos que Papai do Céu fala que nós não devemos consumir, não vai ser fácil. Mas você vai deixar de prejudicar não, né? De forçar o seu cérebro agora para ter uma mudança e no futuro ter que lidar com uma doença? Porque se a gente não se preocupa agora, ah, não, eu quero isso, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. Tá, vai comer, vai comendo. E as consequências no futuro? O cérebro não vai ser forçado a ter que lidar com uma doença? E como que nós vamos ficar desse jeito? Então a gente precisa entender que a temperança também, ela vai ser algo muito importante. Não é porque algo é lícito para nós comermos que nós devemos comer em demasia. E isso vai trazer problemas para a nossa saúde. Então a gente tem que ver essa situação. A gente precisa entender essa situação. Não vai ser fácil, mas faça assim mesmo. Só que sozinhas nós não iremos conseguir. Então pede ajuda a Deus. Deus me ajuda a deixar esse hábito alimentar. Deus me ajuda a ter um novo paladar. Existem formas, existe mecanismo que nós podemos fazer para estar, digamos assim, que limpando, desintoxicando o nosso paladar para uma mudança de alimentação. Procura ajuda, pede a Deus para estar te ajudando nesse processo e com certeza sozinhas nós não conseguimos, mas com a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos capazes sim de conseguir. Outro aspecto que nós devemos ter, outra dica prática, vamos aprender mais sobre o assunto. Nós deveríamos nos interessar mais por aquilo que é tão importante para nós, que é essa relação entre o que nós comemos e o que nós somos. Procura referências seguras, tem vários profissionais sérios, respeitados, que tratam do assunto no YouTube, que tem livros. Eu recomendo, compra esse livro aqui, ó, compra ele é muito bom. Tem outros livros, Conselhos sobre Regime Alimentar, livros de saúde, de religiões, que vai estar te ajudando nessa área, que vai estar nos ajudando. Então, vamos nos informar, porque a ignorância ela vai ser algo muito negativo para nós. E outro detalhe, temos que ter cuidado com com os extremos. Não podemos também exigir de nós assim, você tá 20 anos comendo determinado alimentar, não, vou deixar agora tudo de vez e eu vou ter que deixar e vai se desesperar se não acontecer, se tiver recaída. Não precisamos ser extremista. Claro que tem determinados alimentos que tem que cortar de vez, ponto final e acabou. Mas existe uns processos de troca, temos que ter paciência conosco, mas sempre pedindo ajuda a Deus e nunca desistindo, nunca falar, não vou conseguir não. Também não é assim, nem um extremo e nem outro, sempre buscando o equilíbrio e a ajuda de Papai do Céu e, se necessário for, a ajuda de profissionais que possam te ajudar aí nesse processo de transição alimentar. Como a gente viu lá o texto de Coríntios, de 1 Coríntios, diz que tudo que a gente comer, beber e fazer é para a glória do Senhor. Então, uma dica muito boa que serve para vigilância tanto da boca quanto dos olhos e do ouvido isso que eu vou comer, isso que eu vou beber, glorifica o nome do Senhor. Isso que eu vou assistir, isso que eu vou ouvir, isso que eu vou ler, glorifica o nome do Senhor. Quando eu estou assistindo isso, os anjos do Senhor estão no mesmo ambiente que eu. Quando eu estou vendo isso aqui, os anjos do Senhor estão vendo esse ambiente, desse mesmo ambiente que eu estou. Quem produziu esse livro aqui que eu estou lendo foram pessoas que estavam preocupadas em me trazer lições de vida, em me ajudar, em fazer com que eu me aproxime mais de Deus. Então são questões que, se nós começarmos a nos policiarmos mesmo, fica aí vigiando a nossa própria vida, não é a vida do outro, é a nossa. Então conosco nós podemos ali, né, fazer essa vigilância constante o tempo todo, vigilância integral. Outro cuidado que nós devemos ter muito é com o que nós estamos vendo na rede social, né? Temos que ter muito cuidado e às vezes as pessoas estão gastando tempo, energia, gastando tudo para ver aquilo que não é edificante e tem trazido até problemas para a própria saúde emocional. Amanhã nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, mas a questão é que nós temos que vigiar a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa mente.
E as redes sociais, elas estão cheias, elas estão repletas de conteúdos de Satanás, conteúdos que foram planejados nos escritórios dos demônios para poder derrotar a mente dos homens e mulheres de Deus. E nós não podemos ficar escravos disso, escravas disso, nós precisamos ter uma atitude, uma postura. Não podemos nos conformar de que isso venha até nós, que venha destruir a nossa saúde emocional. Então, nós temos que ter esses cuidados aí, né? E eu diria que a minha grande dica, assim, algo que eu procuro fazer sempre na minha vida é isso. Isso que eu vou comer glorifica o nome do Senhor? Se Jesus estivesse aqui, ele sentaria para participar dessa refeição comigo e comeria tudo que eu estou comendo, né? Isso que eu tô lendo, Jesus está aqui do meu ladinho lendo. Eu sempre gosto de perguntar isso também para os meus filhos, de questionar eles. Ó, Jesus está vendo, viu? E nós precisamos lembrar sempre disso. Os olhos do Senhor estão em todos os locais, contemplando os bons e os maus. Está na palavra do Senhor. Então, meninas, que o nosso Senhor Deus, que Ele nos ajude a nós compreendermos que a vigilância é um fator muito relevante para que nós tenhamos qualidade de vida emocional. As nossas emoções, elas irão depender completamente daquilo que nós estamos comendo e daquilo que nós estamos vendo, ouvindo e lendo. Que Papai do Céu nos ajude para que nós sejamos pessoas sensatas, entendendo também que nem tudo que é lícito nos convém fazer. E nem tudo que nos convém fazer, nós devemos fazer em demasia. A temperança vai ser um fator muito relevante dentro do processo da saúde emocional. Não é porque é lícito que eu posso ficar o tempo todo fazendo. Eu tenho que ter moderação em tudo que eu for fazer. Então vamos pedir a Deus que nos ajude a sermos pessoas vigilantes da própria vida, para que assim a nossa saúde emocional, cada dia mais ela fique em equilíbrio. Vamos finalizar com uma oração? Pai querido, Deus amado, não é fácil, Senhor, viver cuidando da alimentação, não só da alimentação do estômago que vai para o cérebro, mas também, Senhor Deus, da alimentação, Senhor, daquilo que nós estamos colocando diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos. Mas com a Tua ajuda, Pai, com a Tua graça, nós podemos, ó Deus, sair vitoriosas e não cedermos às pressões do inimigo para que nós venhamos a estar, sim, de uma certa forma, contaminando o templo do Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós, nos ajude a sermos fortes e vitoriosas pelo poder dos méritos de Jesus. Fica conosco, Pai. Mais uma vez eu te peço uma bênção para cada lar que estará vendo esta mensagem. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude, para que sejam pessoas, mulheres, homens, jovens, crianças, idosos, que fiquem firmes na Tua palavra até que o Senhor volte. Permanece conosco, te oramos por Jesus. Amém. Então amanhã nós estamos de volta para nós finalizarmos, vai ser o nosso último dia da nossa semana de oração online. Online não, nossa semana não está sendo online, não está sendo aí ao vivo, né? Mas é usando as redes sociais, não é presencial, é online sim. Então vamos estar aí amanhã finalizando. Que o Papai do Céu te abençoe, te conceda um excelente restinho de semana e te encontro amanhã. Vai, divulga esse vídeo para as outras pessoas, não fica com ele só para você, divulga para outras pessoas, manda para suas amigas, para suas vizinhas, para quem você quiser, para suas colegas de trabalho. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve também, que todo dia de manhã cedinho tem uma reflexão bem curtinha lá para nós fazermos antes de começarmos a ler as nossas atividades. Que Deus te abençoe, fica com Jesus, um beijo e até amanhã.